dia, meus irmãos e meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo vós. Mais um dia, mais uma sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, em primeiro lugar, o nosso bom Deus por esta dádiva, por esta riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com saúde, de pé e de volta às nossas atividades do dia a dia. Obrigado a cada um de vocês que tem nos acompanhado nas nossas atividades, nosso dia a dia. Que a bondosa mão de Deus esteja sobre as vossas vidas, a cada um de vocês, os que têm se inscrito neste canal, aqueles que ainda não têm se inscrito, clique no sininho, compartilhe, deixe o seu like, para que este vídeo alcance mais vidas, mais pessoas. Também os que estão nos seguindo no Instagram, a cada um de vocês recebam o meu abraço, meu carinho sobre as vossas vidas. Como de costume, e isso é bom, a gente não podemos perder. Jesus está voltando. Não podemos esquecer desta frase. Essa promessa foi Jesus que fez. Mais uma vez, repito, João 14, versículo 1 em diante. Quero deixar apenas um versículo nesta manhã para nossa meditação. Não sei a que dia você vai assistir esse vídeo, qual horário, se à tarde, se à noite, se agora pela manhã ou pela manhã. Mas eu quero deixar lá em João, capítulo 8, que vai falar de uma mulher que foi pega em pleno adultério, onde alguns homens trazem aquela mulher para a condenar pela lei de Moisés. E sabemos que pela lei de Moisés, aquele que praticaste este ato de loucura, pecado, porque para Israel uma mulher que se relacionasse com outro homem fora do seu casamento era loucura, e pela lei de Moisés deveria ser apedrejada. Mas eu não quero entrar em detalhes desse texto, deixaremos para outra oportunidade, mas eu quero apenas frisar em João 8:32. É muito conhecido esse texto. Ele é bastante conhecido. Ele vai nos dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Palavra esta boa, palavra maravilhosa, palavra verdadeira, que vem dos lábios do nosso Senhor. Existem coisas nas nossas vidas, na vida humana, em que o homem precisa saber, precisa ter o conhecimento de que existem coisas em que
nós ainda, os seres humanos, estamos presos. E queremos conhecer, saber como se soltar, como se libertar. E a palavra de Deus é a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus, de eternidade a eternidade, ela será a palavra de Deus. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é sagrada. Aí aonde traz uma grande diferença de livros. Ela é sagrada. Nós olhamos e vemos o Senhor falar de algo que é liberto. Primeiro conhecendo a realidade da vida, primeiro conhecendo a história humana. A palavra de Deus, ela traz a pura realidade. Ela não deixa ninguém enganado. Ela é ampla, ela é clara e ela é um livro aberto para o ser humano. Ele crendo ou não crendo, ela vai mostrar a realidade para a vida humana. Ela vai mostrar um caminho ao homem aonde ele chegará se ele pegar. Jesus disse que é o caminho. Mas Jesus também mostra que o mundo revela outro caminho. Então, ela é a verdade. Porque se a palavra de Deus não fosse a verdade, ela não mostraria o caminho da verdade. Mas como ela é a palavra de Deus, ela vai mostrar não só o caminho que o homem deve seguir, mas também vai mostrar um caminho que o homem não deve seguir. Isso é a verdade. Não mostrar apenas um lado, mas ela mostra os dois lados. Ela revela que o homem ainda está preso, como Paulo diz nas cartas aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, ela já está mostrando o erro do homem, qual foi cometido no jardim do Éden, por causa daquele ato cometido. Ela está relatando a verdade. Se nós formos fazer um resumo das Sagradas Escrituras, a Bíblia ela não mente. Às vezes somos pegos de surpresa pelas revelações das Sagradas Escrituras, de como o homem se encontra, de como o homem é mau. Quando a gente fala homem, a gente estamos generalizando homens e mulheres, homem e mulher. O salmista ele relata também que já nascemos em pecado. Veja que ela não mente, ela traz a realidade da vida humana. E só podemos obter este conhecimento, só temos este conhecimento através da própria palavra de Deus, que ela mostra a realidade da vida humana, de como o homem se encontra, como o homem está,
como o homem está vivendo. Isso é a verdade. Aí ela fala, quando você passa a conhecer a verdade, aí ela entra com uma libertação na vida humana. Isso não é maravilhoso? Louvado seja o nome de Jesus. Quantas pessoas, quando passaram a ter um conhecimento dos atos que estavam cometendo e viram que aqueles atos, que aquilo não era certo, estava sendo enganado. E a palavra, quando ele recebe a realidade da vida e ele cai em si, ela imediatamente o liberta. O liberta do vício, liberta do mundo do crime, liberta da prostituição, liberta da mentira, liberta da contenda. A palavra de Deus, ela causa um impacto tão grande na vida humana, que quando ele conhece a verdade, e a verdade está no verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é João 1:1. Veja que quando, perdão, deixei o rádio um pouco alto. Quando o homem ele passa a conhecer a verdade, e ele deixa de ser aquela mesma pessoa. Por quê? Ele foi tomado pela luz divina. Ele foi tomado pela palavra poderosa. E ela mostrou e mostra a realidade da vida humana. O que é o início, ela mostra o andar, e o andar se refere do viver. Ela mostra também o outro lado. Ela revela o lado carnal, ela revela o lado espiritual, ela mostra o mundo dos vivos, e também, isso é a Bíblia Sagrada, isso é a verdade, isso é uma maravilha, o mundo dos mortos. Eu sei que muitos não vão acreditar, não vão crer, mas é a verdade. A gente não estamos falando da verdade, e a verdade ela se destaca na realidade da vida humana. Para que fomos criados? Para quem fomos feitos? Qual o propósito da vida humana na face da terra? É a realidade. A Bíblia, ela mostra a verdade, e a verdade liberta. Como você que é evangélico, que está assistindo, que está assistindo esse vídeo, veja quem era você. A partir do momento em que você conheceu a verdade, e você recebeu a verdade no seu coração, quem era você? Como era a sua conduta para hoje? Libertou ou não libertou? Liberta. Porque a palavra de Deus, Paulo diz, capítulo 1, se não me foge a mente, Paulo diz que este evangelho é um evangelho de poder. E este evangelho de poder é tão poderoso que ele liberta o homem de uma tal maneira em que ninguém na face da terra consegue mudar as atitudes de um ser humano.
Veja que Deus disse lá em Gênesis capítulo 6, não me foge a mente, a história de Noé. Deus disse que o homem é má. E essa maldade vem desde o seu coração, vem do seu coração. Mas quando o Evangelho entra, oh glória! Veja que quando o temor, quando os fatos que estavam acontecendo naquela época de Noé, na época do dilúvio, em que Deus iria destruir a terra, cobrindo com águas o mundo inteiro, veja que um homem de carne e osso, um homem que tem os seus pontos fracos, cansaço, precisa de comer, de beber para se sustentar. Deus olhou para ele e se agradou do seu coração. Deus achou graça em Noé. Mas por que Deus achou graça em Noé? Porque Noé conhecia a verdade. E qual era a verdade? Noé temia a Deus. Noé servia a Deus. E Noé cria em Deus. Noé podia muito bem se ajuntar com aquela nação que estava no ato de pecado, nas práticas, mas Noé não quis. Noé quis foi viver os princípios ordenados por Deus. Por quê? Tinha o conhecimento. Quando eu falo conhecimento, tinha o conhecimento do histórico do que Deus fez, que não foi historinhas de gibis, foi verídicas, histórias verdadeiras que Deus fez com Israel. Deus criou os céus, criou a terra. Só que Noé não tinha alcançado ainda o Novo Testamento. Mas Noé já cria na verdade. Noé tinha convicção ao Deus que servia. E é tão provável que Deus, quando manda ele construir uma arca, ele constrói. Deus é o arquiteto. Deus dá o desenho, Deus dá a forma da arca, Deus diz como ela deve ser feita, e Noé crê na verdade. E nós hoje que temos o Novo Testamento em mãos, que nós presenciamos biblicamente, materialmente, curas, milagres, prodígios, e ainda não queremos olhar para a verdade e deixar a verdade nos libertar. Não é verdade? Conhecer a verdade. Meu querido, você que não é evangélico,
direito de encerrar por aqui. Você que não é evangélico, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. É baratinha, compre um exemplar. Ou vá aos cultos na Assembleia de Deus. Escute a palavra do Senhor. E você abra seu coração e deixe com que a palavra penetre no seu coração. E você vai ver que ela vai lhe mostrar a realidade da vida, que vai lhe libertar em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo vosco para todo sempre. Amém.